Olá! A nossa análise de hoje mergulha de cabeça num dos momentos, assim, de maior adrenalina do pôquer. Aquela hora da verdade. Exatamente. A hora de decidir se a gente vai ou não com todas as fichas para o meio da mesa. O material que a gente recebeu é um capítulo chamado Intervalos de Comprometimento. Que explora justamente isso. Isso. E a nossa missão aqui é tentar decifrar a lógica por trás dessas decisões, que são de roer as unhas, né? E ver como a matemática pode ser a nossa melhor amiga nesses momentos. Exato. Não é sorte, não é feeling, não é intuição, é, no fundo, lógica. A gente vai dissecar uma série de cenários bem específicos que o material chama de gems ou joias para ver a teoria funcionando na prática. Certo. E o conceito principal que vai guiar a nossa conversa é a indiferença. Indiferença é um bom ponto. Explica pra gente, na prática, o que seria isso? Claro. Indiferença é basicamente o ponto de equilíbrio matemático. Ok. Pensa que seu oponente tem uma arma com 2 balas. Uma é de verdade, a mão de valor dele, e a outra é de festim, que é o blefe. Tá. A indiferença é o ponto em que, para você, tanto faz pagar ou desistir. No longo prazo, o resultado em dinheiro é o mesmo. Se você desiste demais... Ele vai atirar com a de festinho o dia inteiro e ganhar dinheiro de mim. Exato. E se você paga demais, ele só vai atirar com a de verdade e você vai perder. Entendi. A teoria dos jogos nos ajuda a achar esse meio termo, então. Perfeito. Ajuda a gente a achar o ponto exato para que o oponente não possa explorar a gente de nenhuma das duas formas. E é isso que a gente vai ver em cada uma dessas joias, como as cartas, a posição, o leque de mãos dele. Tudo isso influencia. Ótimo, vamos para a prática, então? Começando pelo final da mão, no river. Já não tem mais cartas para vir. Isso. A primeira joia, a 114, nos coloca num pote 3-bet, ou seja, um pote que já está inflado desde antes do flop. A gente tem um par superior, mas é marginal. E aí no river, bate a pior carta possível, completando uma sequência óbvia na mesa. O alarme de perigo toca na hora. Meu instinto grita para eu correr. Por que a teoria diz o contrário? Porque o seu instinto ele joga contra a mesa, contra as cartas que estão ali. Mas no poker a gente joga contra o leque de mãos do oponente. Certo. A situação é BTN contra BB e a mesa é dama, 10, 5, 6, 9. Com 9 de ouros no river. A sequência com 8-7 completou. É uma carta assustadora, sem dúvida. Muito. Mas o ponto central, a premissa teórica, é que, para a estratégia dele ser lucrativa, ele é forçado a ter blefes ali. Ele não pode ter a sequência todas as vezes. Se ele só aposta quando tem a mão vencedora, a gente nunca paga e ele não ganha nada. Impede que ele se safe com os blefes. A teoria diz que com uma mão tipo dama 10, que é um par superior, a gente deveria pagar essa aposta em 71% das vezes. 71%? É muito. É muito. Essa mão está bem no meio da tal zona de indiferença. A mão de valor mais fraca que ele aposta seria tipo um as-dama, e o blefe mais forte dele, teoricamente, seria um rei 9. Nossa, a mão perde pro valor e ganha do blefe. Exatamente. Desistir do nosso par superior aqui é, na prática, dar para ele uma licença para imprimir dinheiro com qualquer mão. É um erro teórico. Entendi. A matemática nos força a ser corajosa. E nesse caso, a gente estava em posição, agindo por último, o que é uma vantagem. Mas vamos inverter. Ok. A joia #115 nos coloca fora de posição no small blind. O pote também é 3-bet, só que a mesa é completamente diferente. Rei 9-3-7-2. Pensa numa mesa desconectada. Um arco-íris sem cartas seguidas, nada conecta com nada. Isso, como a lógica muda aqui. A lógica, na verdade, se intensifica. O princípio de não desistir com o par superior continua, mas aqui a zona de indiferença ainda maior. Maior. Por quê? A premissa fundamental é a textura da mesa. Uma mesa desconectada como essa é péssima para o agressor. É muito difícil para ele ter sequências, flushes, 2 pares, então o número de mãos de valor que ele pode apostar com confiança é bem pequeno. O que significa que, para ele equilibrar, ele precisa achar mais blefes. Exatamente. E como a mesa é tão seca, tão desconectada, os blefes naturais dele também são poucos.
Isso força ele a transformar mãos que têm algum valor de showdown, algum valor para ir para o final, em blefs. E qual a consequência disso pra gente? A consequência é que a gente, como defensor, pode pagar com um leque muito mais amplo. A fonte sugere que, em teoria, podemos até pagar com ases alto para pegar esses blefs meio desesperados. Peraí, pagar um all-in com ases alto? Isso soa como uma receita pro desastre. O oponente precisa ter quase nada para ganhar da gente. Como isso pode ser lucrativo? Parece loucura, eu sei. E não se trata de ganhar esta mão específica. Ah, entendi. É o longo prazo. É o longo prazo. Se a gente desiste de tudo menos um par, nosso oponente pode apostar com quaisquer duas cartas e nos esmagar. Ao pagar com alguns as altos, a gente força o leque dele a ser mais honesto. É uma jogada que vai perder com frequência, mas as vezes que você ganha e o dinheiro que você impede o oponente de roubar compensam as perdas. É o auge do pensamento de teoria dos jogos. Uau, isso muda totalmente a perspectiva. Ok, até agora a gente estava decidindo se pagava uma aposta. Mas a próxima joia, a 117, é um pesadelo. Ah, sim. Nós apostamos no river e o oponente responde com um check jam, um check raise all-in, colocando todas as fichas dele no meio. Isso é um monstro debaixo da cama. A mesa é rei 10-5, 8-7 com flush possível. E é mesmo. Uma jogada como essa é o que a gente chama de polarização extrema. O oponente está dizendo com todas as letras, eu tenho a melhor mão possível ou eu não tenho absolutamente nada. Não tem meio termo. Nenhum. E essa ação reduz drasticamente a nossa zona de indiferença. A premissa de um check raise all-in é que o leque de valor do vilão é muito restrito e muito forte. Uma trinca, dois pares, um flush. E o leque de blefs dele? O que alguém blefaria dessa forma? E aqui está a parte fascinante da teoria. O blefe mais forte dele pode ser uma mão como valete 9. Valete 9. Mas isso é um par superior, é uma mão com valor. Exato. Tem um valor de showdown decente, poderia ganhar se a mão fosse para o final sem mais apostas, mas para equilibrar as mãos de valor extremo, o oponente transforma essa mão relativamente forte num blefe total. Ele desiste da chance de ganhar um pote pequeno para tentar ganhar um pote enorme. E para nós o que isso significa? Significa que a barra para pagar sobe, vertiginosamente. Apenas mãos muito fortes como rei-dama ou as-rei podem sequer considerar pagar. Qualquer coisa mais fraca que isso é uma desistência instantânea e fácil. Ok, entendi. Já passamos pelo river, mas e quando ainda tem uma carta por vir? Vamos rebobinar a fita pro turn. A joia 116 analisa um all-in no turn, num pote 3-bet. A mesa é super conectada. As, 10, rei, 6, com 2 de copas. A decisão acontece aqui. Certo. Como essa incerteza do river muda a equação? Muda completamente. A gente não pode mais depender só do conceito de pegar blefs da indiferença pura do river. A premissa aqui é a equidade. O potencial da mão. Exatamente. O potencial da nossa mão. A meta ainda é não desistir com um par superior, mas a composição do nosso leque de pagamento se transforma. Agora, a gente não defende só com mãos feitas, mas também com mãos que têm um grande potencial de melhorar. Você quer dizer os draws, as pedidas de sequência ou flush? Isso, mas não todos eles. Os melhores candidatos são os combo draws, que são mãos com pedidas de sequência e flush ao mesmo tempo. Por exemplo, nessa mesa, uma mão como dama valete de copas ou 9 e 8 de copas é um pagamento excelente. Pode virar sequência ou flush? Exato. Por outro lado, pedidas de flush puras, tipo um 7-2 de copas, que só melhora se bater um coração, essas devem ser descartadas. O potencial é muito limitado. Uma mão como as-dama já é um par forte, é um pagamento obrigatório. Já as-3 está no limite, provavelmente um fold. É uma combinação de força atual e potencial futuro. Faz sentido. E agora, a coisa fica ainda mais séria. A joia hashtag 118. Um all-in no flop, num pote 4-bet. O pote já é gigante. Gigante. E o all-in vem na primeira rodada, com a mesa dama, valete, 10, com 2 de ouros.
Minha intuição diz que só uma sequência feita deveria pagar aqui. E a sua intuição estaria errada e custaria muito dinheiro. Sério. Muito sério. A premissa matemática que domina esse cenário são as pot odds. É a relação entre o tamanho do pote e o custo para pagar. Ok. Recebe são boas demais para recusar. É como se a loja estivesse com uma promoção de 90% de desconto. Mesmo que você não precise do produto, o preço é tão bom que você compra. Que analogia ótima. Então, até uma mão que parece marginal vira um bom negócio. Exatamente. A matemática mostra que, nessa situação, até uma mão como Dama 2 do mesmo naipe. Dama 2? Dama 2, que é um par superior com um kicker terrível. Mesmo essa mão é um pagamento lucrativo. A gente está arriscando relativamente pouco para ganhar um prêmio enorme. Mãos como as Rei ou Rei Valete, que são só pedidas de sequência, estão no limite da decisão. O tamanho do pote nos força a pagar com um leque muito maior do que a nossa intuição jamais sugeriria. Essa joia #119 me fez parar para pensar. A gente está falando de uma matemática perfeita, quase robótica, com os solvers, mas poker é jogado por pessoas, né? Sempre. O que acontece quando a teoria manda você fazer uma jogada que você sabe que o seu oponente específico nunca faria? O cenário é um 4-bet all-in num flop desconectado. 9, 8, 2. Essa é a pergunta de $1 milhão. É o ponto onde a teoria encontra a arte de jogar pôquer. A premissa por trás do GTO, da teoria ótima de jogo, é que ambos os jogadores estão jogando de forma perfeitamente balanceada. O que na prática nunca acontece. Quase nunca. O solver sugere que nesse flop a gente deveria pagar com todos os nossos pares maiores que a carta mais alta da mesa, os overpairs, e metade dos nossos pares superiores. Mas isso assume que o oponente chegou nesse flop com um leque que inclui blefs, tipo uma mão com 1-8. O que na vida real pode não acontecer. Exato. Um jogador humano comum, especialmente em jogos de apostas mais baixas, raramente vai dar um 3-bet ou 4-bet pré-flop com uma mão como 8-7 do mesmo naipe. O leque dele na vida real é provavelmente muito mais forte do que a teoria assume. Concentrado em pares grandes e as-rei? Isso. E se a gente suspeita disso, seguir o GTO cegamente e pagar com o nosso par superior seria queimar dinheiro. A gente precisa se ajustar e desistir mais. Então a lição é, use o GTO como um mapa, mas sempre olhe para a estrada à sua frente. Perfeito? Pensa no GTO como um manual de boxe perfeito. Ele te ensina a se defender de qualquer tipo de soco. Mas se você está lutando contra alguém que só usa o gancho de direita e nunca o de esquerda, você não vai usar o manual inteiro. Você vai focar 100% em se defender e contra-atacar aquele gancho de direita. Isso é jogar de forma exploratória. Exato. A teoria te dá a base, a linha de partida. A observação do oponente te dá a arma para vencer. Fantástico. Para a gente fechar, vamos analisar um cenário mais comum. A joia #120. Um all-in no turn, pot 3-bet, algo que a gente vê com frequência. Estamos fora de posição e a mesa é Rei, Dama, 10, 9, com 2 de copas e 2 de espadas. Um campo minado. Totalmente. Muitas pedidas de sequência e flush. Sim, um cenário complexo, mas onde a teoria é mais diretamente aplicável. Aqui, mãos como as-rei e rei-valete são pagamentos significativamente lucrativos. Mas o detalhe interessante que a fonte aponta é a queda brusca no valor esperado, o EV, entre uma mão como rei-dama, que são 2 pares, e dama-valete, um par superior. E o que essa queda nos diz? Essa queda nos diz algo crucial sobre a construção do leque do nosso oponente. Que seria? A premissa é que para que o nosso pagamento com dama-valete não seja excessivamente lucrativo, o agressor precisa estar indo all-in com mãos de semi-blefe como rei-dama uma parte do tempo. Se ele só fizesse isso com mãos mais fortes, tipo sequências, nosso dama-valete ia ganhar muito dinheiro sempre que pagasse. Entendi, os leques são interligados para criar a indiferença. Exatamente. E claro, pedidas de flush nut e combo draws fortes também são pagamentos claros aqui, seguindo a lógica da equidade que a gente já viu. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. Qual é a grande lição que a gente pode tirar de todas essas joias, em todos esses cenários? Do river ao flop, em potes grandes e pequenos, um tema parece se repetir, né? Com certeza. A gente tem que ser muito, muito relutante em desistir de mãos de um par forte, especialmente o par superior.
Nossa intuição, nosso medo, muitas vezes, manda a gente fugir. Mas a matemática fria indica que a gente precisa pagar com muito mais frequência do que imagina. Essa é a essência. É uma mudança de mentalidade. Deixa de ser será que ele tem a mão que me vence e passa a ser com que frequência ele precisa estar blefando para que meu pagamento seja lucrativo. É uma mudança sutil, mas gigante. Total. Trata-se de entender os leques, as pot odds e, como a gente falou no início, o conceito de indiferença. O oponente precisa de blefs para equilibrar as mãos de valor e nosso trabalho é ter um leque de pagamento que impeça ele de nos explorar. Cada decisão é uma equação. Isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A gente passou o tempo todo falando sobre matemática, estratégia ótima, mas como tudo isso interage com o elemento mais imprevisível do pôquer, que é o fator humano. Se alguém sabe que seu oponente é um jogador medroso, incapaz de blefar numa situação de alta pressão, toda essa teoria vai pela janela. Isso levanta a grande questão que todo jogador enfrenta em cada mão. Quando se ater à matemática e quando simplesmente jogar contra a pessoa do outro lado da mesa.